Bom dia pessoal, beleza? Fazendo mais um vídeo no canal Vida de SA. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Honeywell License Manager. É um aplicativo da Honeywell utilizado para gerenciar as licenças de software que você adquire e principalmente para você conseguir atrelar os números de série dos equipamentos que você tem, ou no caso o seu cliente, ou se você for o cliente final dos seus equipamentos, e gerar um arquivo único de licença, que no caso é um arquivo XML que você simplesmente copia para o equipamento e ele faz a ativação dessa licença. E eu vou tentar mostrar o processo de forma bem resumida, o mais resumido possível, porque a documentação desse tipo de aplicativo e desse passo a passo que eu vou mostrar, ela não abrange todos os detalhes. Primeira etapa é baixar o aplicativo. A gente vai acessar aqui o portal de downloads da Honeywell, que no caso é o hsmftp.honeywell.com. Você vai criar ali vai logar com o seu usuário, fazer o setup inicial para se conseguir baixar os aplicativos desse portal, né? Se você não fez esse setup ainda, não entende como é que funciona esse portal, acessa esse cardzinho aqui em cima. Ele vai te mandar para um outro vídeo onde tem esse processo bem explicado. Nesse caso a gente já tem, então vamos lá. Vou baixar esse cara aonde? Vou procurar ele aqui nessa guia Software, Software and Tools, Emulators, License Manager. Dentro de License Manager, a gente tem duas pastas, que é muito comum nesse portal da Honeywell. A pasta Current, que é o que me interessa, é onde tem a versão atual. E apenas lembrando, a pasta Archive, a Honeywell tem o costume de manter algumas versões mais antigas do software, por alguma questão de compatibilidade que talvez possa acontecer na sua máquina, enfim. É um processo que eles fazem. Então, eu vou baixar aqui a versão mais nova, que é a versão Current. Colocar ele para fazer o download. Ele vai ali chamar o meu Download Manager. Beleza. Então, vou fazer o download disso aqui. Eu vou adiantar essa parte do vídeo, para a gente não perder tempo. Download finalizado. Nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar, né, fazer o início do processo de instalação. Neste caso, eu clicaria no executar, mas como eu já fiz isso, o meu já está instalado, eu vou simplesmente fechar tudo aqui. Então, estou fechando meu Download Manager, vou fechar o meu browser, não preciso mais dele. E apenas lembrando, depois que você instala o License Manager, você precisa reiniciar o computador. Então, no meu caso, já está instalado, eu já fiz isso. Para a gente encontrar o License Manager, eu vou procurar ele aqui como License Manager Console. Esta é a tela principal do License Manager, então depois de instalado, reiniciado, primeira vez que você iniciar a ferramenta, você vai ver essa telinha aqui. O que essa telinha nos traz de informação que a gente tem que entender aqui? São três pontos principais, tá? Então essa guia Devices, que no caso eu tenho já uma pasta que vem criada nele de início, que chama Unassigned, ou seja, quando você vai adicionando dispositivos e ele não está atrelado a uma pasta específica, isso eu vou mostrar já já. A pasta Licenses, que é a pasta que controla as licenças que a gente, no caso, importou para a ferramenta, também vou mostrar isso já já. E o License Bundles, que é a etapa final, que é a etapa de criação, na verdade, de você atrelar um número de série de um equipamento específico a uma licença que você já importou na ferramenta. O que a gente vai fazer? Quando você compra uma licença, você recebe um e-mail, tá? Geralmente quando você faz o pedido, você vai receber um e-mail, ou seja, o seu e-mail direto ou o e-mail que você acordou no momento da compra da licença, vai chegar isso de alguma forma para alguém, o e-mail que você passou, o e-mail que você discutiu isso no momento da compra, você vai receber um negócio muito parecido com isso aqui, tá? Coloquei aqui no Word para conseguir destacar algumas coisas. Então, o e-mail é sempre parecido com isso. Exatamente este pedaço que eu estou marcando. Qual que é a parte que interessa para a gente? Este é o Activation ID de fato. Esse é o número que a gente vai utilizar para inserir na ferramenta e fazer a importação da licença. Este é o código do part number da licença que você adquiriu. Então, no caso, a licença que a gente vai utilizar aqui se chama Client Pack-001. Esse é o part number da licença. Tá? É a licença que faz o quê? Faz o funcionamento do Enterprise Client Pack. O nome do aplicativo que ele está licenciando está aqui em cima. Isso aqui é uma data de expiração da manutenção. Essa licença deve ter sido adquirida em 28 de agosto, 29 de agosto de 2019 e, por padrão, ela tem geralmente um ano
de prazo de manutenção. Ou seja, é o prazo que ela suporta uma atualização de um aplicativo que foi lançado até um ano depois dessa data aqui. Então, no caso, até 29 de agosto de 2020. Tá? Isso nesse momento não é importante, não vou entrar nesse tipo de detalhe. E outro ponto importante, além do Activation ID que eu já marquei aqui, é esse cara aqui. Então, no caso, o número 2, que é a quantidade de licenças que eu comprei. Quando eu inserir este número Activation ID lá na minha ferramenta, no meu License Manager, ele vai me pedir uma quantidade embaixo. O correto, o uso normal, é eu colocar a quantidade máxima que eu comprei. Mas você pode não necessariamente utilizar a quantidade toda. Vamos lá, vamos partir para si na prática. Então vou copiar aqui esse número, vou abrir de novo meu License Manager, e aí eu venho, primeiro de tudo, nesta página, Licenses, vou apertar aqui um botão direito, Import License, ele vai me chamar um outro menuzinho, e é aqui que acontece o processo. Eu vou colocar o meu Activation ID aqui, e aqui embaixo tem a contagem. Neste caso, por padrão, ele traz sempre o número 1, ou seja, como se você estivesse adicionando uma única licença na sua ferramenta. Este processo não está nem um pouco atrelado a nenhum equipamento. Então você está simplesmente importando uma licença que está disponível no servidor da Ranion, é o servidor que provê essa licença. Então você está puxando, é como se você estivesse puxando essa licença do servidor para a sua máquina local. A partir do momento que você importa essa licença, ela sai do servidor. Ela não tem mais disponibilidade para ninguém e você puxou ela para sua máquina. Então, se você faz essa etapa, você não consegue, por exemplo, utilizar esse mesmo Activation ID em uma outra máquina, porque ela já foi importada para a sua máquina. No caso, a sua máquina é como se fosse um servidor de licenças, como se fosse isso. E aí, no caso, eu vou utilizar a quantidade 2, que é a quantidade que eu adquiri. Se eu tentar colocar uma quantidade maior, ele vai me dar um erro. Então, vamos até aproveitar o momento aqui e fazer esse exemplo. Então, aquele Activation ID que eu comprei duas, lembrando, voltei aqui, ó, Activation ID é esse cara, comprei a quantidade 2 deste part number, do client pack. Voltando aqui na ferramenta, quando eu clicar no OK, o que ele vai fazer? Ele vai tentar puxar do servidor para a minha máquina a quantidade de 4 deste Activation ID. E ele vai me dar um erro, né, que falhou a ativação, dizendo que a quantidade que eu coloquei, que eu inseri, é maior do que a quantidade disponível. O que faz todo sentido, porque eu comprei duas licenças. Então vamos corrigir. Eu vou importar, na verdade, duas. Ele tem que me dar uma mensagem de sucesso. Maravilha. Então tá lá. As licenças foram adicionadas com sucesso. Clico no OK. A partir desse momento, eu já tenho aqui alguma informação adicional. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma licença adicionada que é do Client Pack. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver clientpack.d. Esse nome, nesse momento, não é muito importante, mas é só o nome que identifica que a licença que eu estou trabalhando, que eu acabei de importar, é uma licença do Client Pack. Aqui no caso, eu tenho disponível, né, duas licenças de um total de 2. Ainda estão disponíveis porque eu não atrelei a licença a nenhum equipamento. Então, se eu clicar aqui, inclusive, eu consigo ver dentro daquele tipo de licença, que é um clientpack.d, se eu importar por acaso mais algum Activation ID daqui a algum tempo, ele vai entrando aqui nessa pastinha. Então, por exemplo, eu posso ter clientpack.d com vários Activations ID embaixo, porque eu fui comprando por lotes, comprei uma hora, duas, comprei 50, comprei 10 e por aí vai. Cada um que eu adiciono deste mesmo tipo, ele vai parar aqui embaixo. Nesse caso, o que eu tenho? O número do Activation ID e a mesma informação. Número total de licenças, número de licenças disponíveis e aquela data de expiração da manutenção. Beleza, o que eu vou fazer agora? Tenho a licença na minha máquina. Nesse momento a licença não está mais no servidor. Se eu tentar utilizar esse Activation ID em uma outra máquina, eu vou ter aquela mensagem de erro dizendo que não está disponível a quantidade, porque eu já baixei. Então, a licença que eu comprei nesse momento, ela já está local na minha máquina. Isso tem que tomar cuidado com essa informação, porque se você por acaso formata a sua máquina com todas as licenças baixadas nela, você tem um processo
complexo, porque você perdeu as licenças que você comprou. E aí, para tentar reaver isso, ou tentar de alguma forma que elas sejam retornadas ao servidor, você precisa abrir um chamado na Haniel com suporte técnico e tem todo um processo de se explicar o que aconteceu. Nesse caso, eu vou mostrar o mundo certo, né, que é quando a gente faz tudo corretinho. Então, aqui eu tenho as licenças adicionadas. O que me falta agora para conseguir gerar o meu XML? Falta os meus dispositivos. Então, nesse caso, o que eu preciso? O part number de cada equipamento. No caso, se é um lote do mesmo equipamento, é sempre o mesmo part number. E os números de série. Nesse caso aqui, para facilitar, eu tirei uma foto de um equipamento que eu vou fazer o exemplo. Então, está aqui, ele é um EDA50. Né? O part number dele está descrito aqui. EDA50-211 e o resto das informações na frente. E o número de série, que é o que importa. Nesse caso, tem uma informação, tem um detalhe importante que tem que ser tomado cuidado para a gente não fazer nenhum erro. Quando a gente vai adicionar um número de série, né, adicionar um dispositivo nessa ferramenta do License Manager, apesar do modelo do equipamento ser EDA50, a gente sempre considera apenas os 4 primeiros caracteres, independente do modelo do equipamento. Pode ser desde as versões antigas do CK3, o CK3 mesmo teve CK3A, CK3B, a Haniel fez várias versões desse produto, né? Ele foi evoluindo com o tempo e depois de um certo tempo acabou que existiu vários equipamentos com 5 caracteres de nome. Então, por exemplo, tem o EDA50, EDA60K, que tem inclusive 6 caracteres. Não interessa a quantidade de caracteres que vem depois, você vai sempre utilizar os 4 primeiros do part number. Nesse caso é o EDA5. Então, se fosse um EDA51, por exemplo, nessa ferramenta você ia adicionar EDA5 do mesmo jeito. Isso é uma informação importante. E, além disso, a gente tem, por exemplo, aqui no número de série, agora ficou bem comum, né, com o passar do tempo, eles foram adicionando letras no número de série. E é importante que sempre, sem exceção nenhuma, todos os números de série sejam adicionados com letras maiúsculas. Tá? Por algum motivo, se a letra minúscula for inserida por algum erro, ele não vai ser reconhecida a licença. Então a licença ela é case sensitive. Ele tem que bater exatamente como está no número de série. E sempre vai ser maiúsculo. Então nesse caso o que eu vou fazer? Para facilitar um pouquinho, eu já coloquei a informação que me interessa no Notepad, que no caso é o part number, lembrando 4 primeiros caracteres para essa ferramenta, então eu vou usar EDA5, e o número de série que eu já copiei daqui, que no caso é 191225004D de dado. Então, o que eu vou fazer agora? Lá no License Manager de novo, eu vou utilizar aqui na guia Devices agora, vou fazer aqui imagina que eu estou gerenciando um parque único de equipamentos e eu sou o cliente chamado Vida de SA. Eu vou colocar todos os meus dispositivos aqui dentro. Então, a pasta, por exemplo, Create New Folder, Vida de SA. Beleza. Então, nome da minha empresa. Eu vou querer adicionar os meus coletores aqui dentro. Então, eu vou dar um botão direito aqui nessa pastinha que eu adicionei. Add Device. Aqui. Ele tem até uma legendinha aqui em cada campo. Model Number, que é o part number com 4 caracteres que eu comentei. E o serial number, que é o número de série do equipamento. Vamos lá. Aqui no caso eu vou utilizar EDA5. E ele já vai construindo aqui embaixo automaticamente. A gente vai ver isso. E aqui o número de série que eu vou copiar para não ter erro. Vou colocar esse cara aqui. Olha que interessante. Ele cria, na verdade, esse device ID, que é a junção dos 4 primeiros caracteres do part number mais o número de série na frente, concatenado. Então vou dar um OK. Posso fechar. Ele leva aí alguns segundos para processar. E o número de série aparece aqui. Então aqui, à medida que eu for adicionando os números de série, ele vai criando essa lista, tá? Dentro dessa pasta que eu acabei de criar, chamada Vida de SA. Se eu clicar aqui em Devices, nessa pasta que é como se fosse a pasta principal, ele mostra as pastas que eu tenho embaixo e a quantidade de dispositivos em cada pasta. No caso, a Unsigned, que eu não estou utilizando, está com 0. E a Vida de SA que eu criei, só coloquei um dispositivo lá. Agora que eu tenho o número de série do meu equipamento adicionado e a licença, eu posso fazer de fato o processo de
atrelar o número de série do equipamento a uma licença e exportar isso para um XML, que a gente, na verdade, ele é um license bundle, mas a gente acaba chamando isso de XML, né? Então, vamos lá. Como que eu crio esse license bundle? Botão direito, Create New License Bundle. Ele vai sempre abrir para você escolher o tipo de licença. Então aqui, ó, Product License Type. Eu quero um Client Pack, que é a licença que eu tenho. Ele pede para você escolher o Activation ID sempre. Então você pode ter uma lista enorme de Activations ID. Eu, no caso, só tenho um. É esse aqui. Ainda te fala que você tem disponível 2 licenças. Beleza. O que eu vou fazer agora? Imagina que eu tenho vários equipamentos adicionados. E eu tenho ali uma quantidade de licenças compatível com a minha quantidade de equipamentos. Eu posso simplesmente clicar na pasta que eu quero criar e ele vai selecionar todos para mim. Ou no caso, eu posso selecionar um por um da lista que eu tenho. Nesse caso, para mim, como é um só, tanto faz, porque eu vou clicar neste aqui e ele já vai selecionar a pasta toda. Vou clicar no Next. Eu preciso dar um nome para o meu bundle, né, para o meu pacote de licenças. Eu vou chamar ele de vida de SA Client Pack. Beleza. Clico no Finish. O Client Pack foi criado, aqui o meu License Bundle, né, ele foi criado. Eu posso agora, dentro dele, eu posso ver que ele tem um tipo de licença Client Pack, utilizando esse Activation ID, eu tenho esse número de série atrelado. Olha que legal, agora se eu clicar aqui na pasta Licenses de novo, eu vejo que eu só tenho uma licença disponível. Eu já utilizei uma licença, então essa licença já está atrelada a um número de série. Inclusive, se eu clicar aqui, ele me mostra no detalhado desse Activation ID. Available, somente uma. Agora eu vou exportar e vou fazer o seguinte. Para exportar esse pacote, botão direito, Export. No caso, eu vou jogar nessa pasta Music, que eu não tenho nada nela. E ele já sugere o próprio nome do bundle que eu criei. Então vai ficar vida de SA, clientpack.xml. Salvei. O arquivo já está lá para ser utilizado no equipamento. Algumas considerações. Esse arquivo, depois de você exportado, você vai simplesmente copiar para o seu equipamento. No meu caso, que é um EDA50, eu vou copiar ele para a pasta armazenamento interno, que em inglês, se você tiver com seu equipamento em inglês, ele vai chamar de internal storage. É a pasta principal de quando você conecta um cabo USB nele e muda para o modo de transferência de arquivo. Então, quando você enxergar ele no seu Windows Explorer, você vai enxergar essa pasta. É a pasta internal storage, ou armazenamento interno. É só copiar o XML lá, a licença está ativa. Então, ele faz a ativação automática na parte do coletor. Uma outra informação importante que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas caso você precise de alguma coisa, alguma ajuda nesse ponto, você pode pedir um suporte para Ranion. É quando você vai adicionar o device, existe uma opção de você adicionar uma quantidade grande de dispositivos. Então imagina que você tem que colocar aí 50 equipamentos na sua ferramenta para licenciar esses 50. Realmente é chato você fazer esse processo manualmente de um por um. Então você vai colocar lá toda vez EDA5, número de série, EDA5, número de série. Para não fazer esse processo 50 vezes seguidas, você consegue gerar um arquivo único, TXT, num formato específico, tá? Isso tem que ser feito num formato específico, tem uma nomenclatura para ser seguida, e você consegue simplesmente importar. Você consegue clicar nesse Import, você vai importar esse arquivo TXT e ele joga toda aquela massa de dados, no caso é uma lista de equipamentos com algumas nomenclaturas específicas, ele vai importar e vai jogar aqui na pasta que você mandou fazer isso. Bom, espero que tenha sido esclarecedor, espero que ajude você no processo de entender o Activation ID em si, o License Manager, como atrelar isso aos equipamentos e como exportar a licença, que é no caso esse bundle que a gente criou aqui, como exportar esse XML. Pessoal, era isso e até a próxima.